De volta com o Educador em Entrevista, converso hoje aqui com a Roberta Baldock. Gratidão pela participação conosco. Obrigada pelo convite mais uma vez, né? Acho que é o terceiro ano. Sem dúvida, né? E falar dessa questão tão importante e que ainda desperta muitas dúvidas, que é a amamentação. Sim, sempre, né? As mulheres, nós temos os ciclos das mulheres, das gestantes, das grávidas, e é um ciclo que não tem fim, né? Anualmente está renovando, e a cada ciclo, mesmo que seja a mesma mulher, as dúvidas acontecem, né? Os medos vêm, as dificuldades sempre estão aí. E uma das coisas que a gente percebe, que a gente sempre tem falado aqui, é que de fato, né, ampliou as dúvidas, porque a gente tem tido menos gestações. Não é? Então essa questão da mulher com mais experiência reduziu, e também o número de gestantes na família também reduziu, né? Então a troca próxima também reduziu. Reduziu a troca, as avós muitas vezes ainda trabalham, né? Tem a questão financeira envolvida. As mulheres voltam a trabalhar mais cedo, né? E estão longe uma das outras, né? As famílias se isolaram mais. Vivem mais isoladas. E uma questão também que a gente tinha nos períodos mais antigos também eram as fake news da amamentação, e que eram reproduzidas em larga escala, né? Então a gente fala assim, olha, havia mais experiência, havia mais amparo, mas também com muita desinformação. Na verdade, não existia estudo, né? Então, o que dava certo para uma, elas tentavam aplicar para que desse certo para outras, mas nem sempre funcionava dessa forma, né? A amamentação, antigamente, até pouco tempo atrás, não era vista como uma área específica da saúde, né? Hoje a gente sabe que a amamentação ela é largamente estudada, já tem vários estudos, ela na verdade está sendo mais um braço aí das áreas médicas, e não pode ser mais tratada como um assunto rápido e banal, assim, simples, rotineiro, né? E de fato, né, a gente ainda convive com mais informação, com mais pesquisa, mas ainda convive com esses mitos do passado, né? E eu tenho certeza que isso chega rotineiramente para vocês. Rotineiramente, os mitos trazidos das avós, né, das mães, muita desinformação, desatualização, né? O que era proposto há 2, 3 anos atrás, já tivemos mudança, né? Principalmente um deles, por exemplo, é relacionado ao sol. Quando eu comecei a trabalhar com a amamentação, era indicado o banho de sol nas mamas, né? Agora, hoje, já não tem mais indicação, né? Pelos fatores de risco do sol e, enfim, uma série de outras coisas. Então, os estudos estão aí, né? Mudando a cada ano. E justamente porque às vezes não se fazia de fato na forma de estudo, não é? Olha, tomar sol é necessário pela manhã, enfim, né, em função de produção de certas vitaminas, etc. E aí se traduzia isso como um fator benéfico, né? Depois você pega de fato um grupo de mulheres, passa pela ação, analisa os resultados, e aí sim você tem um estudo comprovado. Sim, os estudos, todos eles, os estudos que funcionam, que realmente são válidos, são aqueles que você falou, realmente passa por um grupo clínico, né? Então pega um X número de mulheres e faz aquele estudo durante, às vezes, alguns anos, algum tempo, para realmente saber se é válido, se tem a validade ou não. Né? Então, a experiência individual de cada uma não é válida Como regra. Como regra, né? Não dá para ser. Porque às vezes também tem isso, né? A experiência individual não leva em conta outros fatores, né? Então, olha, o sol no caso para mim fez bem, mas qual é a sua dieta, qual a sua condição de saúde, qual a sua condição física? Qual o seu tipo de mamilo, né? Se esse bebê ele tá sabendo pegar, tá mamando, às vezes o problema não é a mulher, às vezes é o bebê, né? Então, normalmente todo mundo joga em cima da mulher a culpa de não saber amamentar, né? De não ter conseguido, ou ter acontecido alguma coisa errada. Nem sempre é assim. Perfeito. Também um ponto que você coloca aí, não é, que a gente ainda tem tabu com relação ao seio, não é? A questão da sexualização do seio, e isso causa também uma problemática, que é isso, né? Que olha, a gente tem uma diversidade gigantesca de mamilos, não é?
E quando isso era mais naturalizado, a gente pode falar assim, né? Porque a gente tinha uma rotina de amamentação mais comum. Não é? Eu não sei o que a gente tem essas idas e vindas na nossa cultura, não é? Que, olha, estava comum até um período, depois, olha, né, se cria um tabu, não se pode mais, ainda mais em público, etc. Então a gente acaba criando até uma ausência dessa noção da diversidade e também essa necessidade de compreender que existe uma diversidade, em função da diversidade você tem tratamentos diferentes para esses mamilos diversos. Exato. E hoje o que acontece demais, né, que está escancarado, é a sexualização. Então, para a mulher, a mama é um símbolo sexual importante, né, esteticamente. E todas querem seguir, a maioria quer seguir um padrão, né, que é ter as mamas volumosas, as mamas firmes. E aí muitas fazem a opção das cirurgias estéticas. A prótese de silicone, por exemplo, né, é um exemplo, é muito jovem, né, muito nova, que nem passou ainda pela fase de procriar, né, de reprodução, assim. E aí, quando vem a fase do aleitamento, da reprodução, que a mulher se dá conta do quanto essa parte influencia depois, né? E aí a gente tem a prótese influenciando, o tipo de mamilo que é diferente e interfere, às vezes, na história inteira da amamentação de 1, 2, 3 filhos. Porque acaba tendo isso, né? Quando a gente vai pensar em fases aí, não é? Para a mulher, você acaba tendo 2 fases de maturação do seio, né? Que seria a puberdade, né? Com o desenvolvimento, e a gestação. A mama ela começa a desenvolver na adolescência, puberdade, continua na gravidez e termina com a amamentação. Né? Aí é o ciclo completo da maturação da glândula mamária. E tem também as 3 grandes marcos na vida da mulher, hormonais, né? Que é a puberdade, novamente, a gestação, puerpério e o climatério. Né? Então, as mulheres recorrem muito cedo, muito jovem, às cirurgias estéticas. Né? E isso está sendo uma grande interferência nesse processo, tanto para a cirurgia de aumento, prótese, quanto para as redutoras também. Né? Porque todo mundo, que eu falei, quer ter um padrão, né? O tamanho do peito ideal seria aquele. E aí é onde a gente tem muitas complicações. Converso agora com a secretária municipal de saúde, Bruna. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui falando sobre um tema tão importante, em especial hoje com a presença da Roberta, né, que está aqui nos auxiliando, participando diretamente desta ação com a colaboração pela Secretaria Municipal de Saúde, que é um tema de grande importância e relevância para que possamos trabalhar, e nada melhor do que uma especialista da área que possa contribuir com esse processo educativo, tanto para os nossos profissionais de saúde, no sentido de atualizações, capacitações, quanto também para as nossas usuárias, pacientes, que buscam frequentemente a rede de saúde por essas informações. Muito bom. E, Bruna, a rede de saúde, né? Qual é a maior demanda que vocês recebem ligada ao tema? Nós estávamos até conversando aqui diretamente. Hoje nós temos um cenário um pouco diferente, né? Em relação ao tema, nós temos os aspectos relacionados à dificuldade de muitas mulheres em relação ao processo de amamentação. Quando eu digo isso, sendo um pouco mais específica, né? Nós temos aquela tendência de acreditar que a mulher ela está naturalmente preparada para amamentar. E isso nem sempre é um processo fácil para todas, né? Na verdade, há muitas mulheres que encontram dificuldades e esse processo que por vezes é romantizado, e nós sabemos sobre a importância disso, causa frustrações de grande impacto na saúde mental dessas mulheres quando elas não conseguem amamentar, por diversas dificuldades, geralmente relacionadas a um despreparo, né? Como nós sabemos a importância de trabalhar a temática desde ali o pré-natal, com o apoio diretamente a essas gestantes, para que a gente consiga obter o sucesso. E quando essas mulheres elas não conseguem realizar a amamentação de seus filhos, elas se sentem frustradas, elas tendem, né, a procurar o serviço diretamente de saúde, buscando o apoio
para os aspectos psicológicos e também há uma quebra de vinculação com as crianças, né, com os bebês. Então, a nossa abordagem nesse momento também é trazendo a importância, né, desse processo de preparo educativo para as mulheres, na figura, né, de protagonistas nesse momento, para que a gente entenda o impacto também que isso causa na saúde mental das nossas usuárias. A Lívia aqui, Roberta, perguntando a respeito de se existem ações ou técnicas de preparo, né, de pré-amamentação ainda durante a gestação. A pré-amamentação, né, esse preparo, hoje, ele precisa ser educativo, como a Bruna falou, né? Ele precisa ser educativo, porque a gente sabe que o corpo da mulher está se transformando ao longo de 9 meses, e a mama também, uma das primeiras coisas que a mulher percebe mudança, normalmente, são as mamas, né? E o próprio corpo faz essa preparação. A preparação precisa ser educativa, né? Como essa mulher, como esse corpo vai produzir leite, o que interfere essa produção de leite de verdade, o que é mito, o que é verdade, o que a mulher deve esperar do puerpério. O puerpério é logo após o parto, né? O momento que a mulher vai passar aí, vamos dizer, até 6 semanas, um puerpério hormonal. O que vai acontecer com ela, o que ela vai sentir, o que esperar do bebê, tudo isso precisa ser conversado e ensinado para tirar essa parte romântica, né? A gente desmistificar que a mulher sabe tudo, né? Que ela já está preparada, que o bebê simplesmente vai vir para o colo dela e vai mamar, e as coisas não funcionam bem dessa forma. E como a gente falava no bloco anterior, não é? A gente tem essas 3 grandes fases hormonais na vida da mulher, não é? Mas quando a gente pensa na gestação, que está aí no meio, ela é uma montanha-russa comparada às outras duas, não é? Porque você tem uma crescente hormonal e depois um decréscimo, mas na gestação você tem, né, uma gangorra aí grande durante o processo. Os hormônios femininos todos aumentam, né, catastroficamente durante a gestação, e aí logo após o parto, saída da placenta, começa o decréscimo, começa a cair, e aí acontece essa oscilação hormonal, normalmente é sentida pela mulher, né? A mulher fica mais emotiva, chora, muito comum o choro, fadiga, às vezes um cansaço, às vezes o oposto, às vezes a mulher fica muito agitada, né? Então, tudo isso por causa dessa oscilação hormonal. E essa oscilação hormonal, dentro, na verdade, da gestação e primeiro ano de vida do bebê, causa uma vulnerabilidade muito grande para a mulher, né? Então, ela fica mais vulnerável e começa a se questionar em vários pontos. E aí existe a tendência ao aumento, né, de depressão, aumenta aí 50% a chance dessa mulher desenvolver uma depressão, por exemplo. E por isso que não é incomum a chamada depressão pós-parto. Não, ela não é incomum, né? Ela acontece. Primeiro a gente tem que diferenciar o baby blues, né? Que ele não é patológico. O baby blues, ele é essa oscilação hormonal. Normalmente ele acontece aí do quinto dia à 2ª semana pós-parto. A partir da 3ª semana, esses sintomas começam a persistir, a mulher começa a perder muito peso, sentir tristeza profunda, às vezes pensamentos ruins em relação ao bebê, à maternidade, já, né, pode-se pensar em depressão pós-parto. Aí é onde entra a parte médica, ginecologista, né, que vai encaminhar talvez para um psiquiatra. Nem sempre o tratamento é medicamentoso, às vezes uma psicoterapia vai ajudar, mas a depressão pós-parto ela pode ser diagnosticada sim bem no início. Muito bom. Giovana colocando também aqui a respeito, né? A gente falou desse pré e ela fala justamente da primeira pegada, né, da amamentação, desse processo inicial. Por que é tão difícil? Normalmente é tão difícil porque a mulher não tem o conhecimento do manejo, né, prático.
O que acontece, normalmente depois que o bebê nasce, ele demora, ou ele mama exatamente a hora que ele nasceu, vamos dizer assim, na primeira hora de vida, a gente chama inclusive de golden hour, associando já essa parte dourada do leite, né, da qualidade padrão ouro. E depois ele tem um período de latência, ele dorme durante algumas horas. E aí a mulher normalmente sente dificuldade nessa fase, né, porque o bebê está sonolento, está dormindo, muitas vezes passou por uma cirurgia, pela cesárea, não consegue manejar ali, ter o seu jeito, né, para fazer essa primeira mamada com o bebê. E muitas vezes essa primeira pega fica deficiente, causando até ferimentos, né, uma pega dolorida, uma mamada dolorida, e aonde ainda podem acontecer outras complicações. Bruna, quando a gente pensa também, né, na questão da própria estrutura de saúde, não é, e a gente não fala na esfera municipal, a gente fala do país, não é, a questão de fato de se ter um acompanhamento das pesquisas, não é? A gente percebe no caso da Roberta que está constantemente, não é, ligada ao tema, mas a gente percebe um déficit mesmo, não é, de políticas públicas ligadas a isso. É uma carência, uma fragilidade, de fato, Luciano, tanto que a Secretaria Municipal de Saúde, buscando propiciar espaços de trocas de conhecimentos, vivências e atualizações, principalmente, de acordo com o que nós temos na literatura de conhecimentos mais robustos, evidências que a todo momento são atualizadas, né? Nós precisamos, enquanto profissionais, estarmos mobilizados e sensíveis a essas atualizações para melhor qualificar, de fato, a nossa assistência. Nós estamos buscando sempre propiciar espaços para isso. Essa ação, com o apoio da Roberta, ela será, né, uma ação nesse sentido, já que nós temos profissionais, em especial aqui no município, como ela, que são experts na área, né, que possam aí trazer para os nossos profissionais de saúde novos conhecimentos para que a gente possa trabalhar diretamente com as usuárias em todo o acompanhamento, como eu disse, do pré-natal. Às vezes nós realizamos uma ação pontual, é claro que o agosto dourado é um mês de conscientização para que a gente fale, mobilize a sociedade em relação à importância da temática, mas é um processo constante, na verdade, presente nas unidades de saúde, em especial, que acompanham essas mulheres, né, que estão ali no dia a dia, de fato, prestando assistência. Então, a nossa intenção é que nós possamos fazer momentos de diálogos diferentes. E vocês podem perceber até pelas divulgações, né? Nós temos um treinamento, né, uma capacitação vinculada com uma oficina prática, também para os profissionais, que será realizada no dia 30 e 31, no dia 28, aberta aos munícipes, e também a ação que nós estamos aqui com a participação da Roberta, que foi vinculada ao CAPS, né, também trazendo os aspectos relacionados à saúde mental para abordagem tanto com os profissionais quanto com os usuários. E participação dos nossos espectadores aqui, Vanessa perguntando a respeito do ciclo correto de amamentação, né? Até que idade, em que momento se introduz algum outro tipo de alimento, qual seria o processo correto? O que a Organização Mundial de Saúde pede é a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. O que é a amamentação exclusiva? Só leite materno oferecido diretamente no peito, sem chupeta, sem mamadeira, sem nenhum bico artificial. Isso é amamentação exclusiva. A partir do momento que a criança começa a fazer uso de chupeta ou mamadeira, não é mais amamentação exclusiva, né? É livre demanda, na verdade. E até os 2 anos que essa amamentação seja prolongada, né? Então, até 6 meses só o leite materno. A partir de 6 meses vem a introdução alimentar. E aí, a partir daí, a amamentação, o leite materno, ele vira complementar até os 2 anos. Tá? Não que ele tenha que ser em livre demanda, mas que é pedido, sim, que seja até os 2 anos. Perfeito. E a Cristina colocando uma questão aí que você toca, né, mas que é importante nesse tema, que é a respeito do leite materno congelado. Não é? A gente vê aí a questão dos bancos de leite, ou até mães que produzem muito e que às vezes, não é, retiram, voltam ao trabalho, não é, e deixam esse leite para ser aplicado. Qual que é a diferença desse leite?
A diferença do leite congelado está nos nutrientes, né? Então, quanto mais tempo esse leite ficar congelado, vai caindo a propriedade nutricional dele. Então, até 3 meses é garantido, né, em congelador, ter o leite congelado, isso para uso doméstico, né, para uso da própria criança. No caso de banco de leite, aí é outra questão, envolve outras datas, outras coisas. Mas até 3 meses para a mulher, principalmente aquela mulher trabalhadora, é um leite muito rico, né? Porque é difícil fazer ordenha, né? A partir do momento que a mulher entra numa rotina de mamada, nem sempre ela vai ter sobra de leite para deixar. Então, quando a mulher vai voltar ao trabalho e quer deixar o leite congelado, ela tem que se organizar anteriormente, começar o processo com antecedência para poder fazer esse congelamento. Né? Então, não é um processo tão simples. Então, aquele leite é suado. Então, para a mulher, quanto mais leite ela tiver ali e puder usar, para ela melhor, né? Porque só ela sabe quanto demandou de tempo para conseguir ter aquilo. Então, é interessante, né? Essa possibilidade que eu tenho é... Muito interessante, é possível. Muitas mulheres fazem isso. Não que consiga... normalmente, a mulher volta com 4, 5 meses ao trabalho, né? Uma mulher de CLT, vamos pensar. Então, aí ela vai ficar 2 meses com essa criança em aleitamento exclusivo. É possível, né? Ela vai ser exigida uma rotina mais exaustiva para essa mulher, mas é possível. Né? Mas, enfim, mesmo que essa criança precise fazer uso de fórmula complementar, o que ela estiver recebendo de leite materno, ela está ganhando. Perfeito. E é interessante também, né, a gente tocar no ponto que o contato da amamentação, ele tem outras ações, né, que vão da ação psicológica até a produção de anticorpos específicos, né, por isso é tão importante. Por isso é importante pela característica nutricional como um todo, né? A parte de imunológica, a parte de proteínas do leite materno que são específicas para o bebê humano. Todos os nutrientes, sais minerais, estão todos ali. E o leite materno é uma substância viva, eu falo, né? Se for comparar, pegar uma lâmina de laboratório para analisar a fórmula infantil e o leite materno a gente vê que ele realmente tem as células, você consegue enxergar. Já na fórmula é uma foto em branco, assim, né? Então, você não é um alimento vivo. E o leite materno está em constante mudança. Então, a criança precisa mais de uma substância, mais de um nutriente ou de outro. O leite materno está e o corpo da mulher trabalha para alterar isso de acordo com a necessidade. Nesse sentido, Luciano, nós até falamos que a melhor vacina, na verdade, é o aleitamento materno, né? O leite materno é a primeira. É a primeira vacina, de fato, quando nós pensamos em proteção, como a Roberta disse, porque nós sabemos que, principalmente recém-nascidos, né, o leite materno ele tem propriedades imunobiológicas, principalmente para doenças respiratórias, gastrointestinais, que são tão importantes nessa fase. Então, se nós formos pensar nesse sentido, de uma maneira até mais lúdica, dizendo, seria a primeira e a mais importante forma de proteção, né, que a mãe consegue propiciar ao seu filho. Perfeito. Também aqui a Bia, né, parabenizando pela temática, diz que passou por um perrengue grande aí no início da sua amamentação, não é, com uma dificuldade, e coloca também uma questão que ela sofreu um pouquinho para entender, que é posição. Posicionamento, ele não tem como dizer qual é o melhor posicionamento aqui, né, para todos. Porque cada mulher tem uma mama de um jeito, aí depende da fase. Às vezes a gente está em consultoria com alguma mulher, está numa postura, uma posição boa, que foi avaliado, aquela posição era ideal, deu tudo certo. Aí vem a pojadura, que é a descida do leite, o jogo muda. Eu falo, agora o jogo muda e a gente nunca sabe o que vai acontecer. Aí, às vezes, você começou com uma postura, com uma posição, tem que fazer alteração, porque o leite está ali, está em grande volume e tem que mudar a posição. E, realmente, não existe uma posição ideal para cada mulher. Depende da avaliação. Tem algumas mamas que são mais indicadas a alguma posição, outras outra posição. Mas tem mulher que também não consegue se adaptar. Então, depende ali do contexto e tudo que está acontecendo. E por isso que não é regrinha, eu acho que é importante a gente dizer isso, né? Tem que testar, né, para ver de fato o que funciona para cada um.
O ser humano é individualizado, né? Não dá para generalizar um tratamento ou uma orientação para todos. Existem algumas coisas que sim, são as orientações dos órgãos mundiais, superiores, mas cada mulher responde de um jeito, cada bebê responde de uma forma e a gente tem que ir adequando. A Natália colocando também uma questão sobre quantidade de produção de leite, não é? Existe de fato variação disso? A amamentação de rotina estimula essa produção ou também vai variar de mulher para mulher? Varia de mulher para mulher. Tem mulher que sim tem uma boa produção, tem outras que não tem uma produção tão boa. Depende do histórico, né? Essa mama foi uma mama desenvolvida, ela conseguiu se desenvolver, já não, desde a adolescência, não era uma mama que conseguiria um desenvolvimento bom. Mas o grande influenciador na produção de leite é a parte emocional da mulher, né? A parte emocional, a gente sabe, a produção de leite, o comando central dela é no cérebro, na mesma região das emoções. Então, o que acontece? Quando uma mulher ela está sobre um grande estresse, um grande trauma, alguma coisa, sim, bloqueia essa produção, essa injeção do leite. E aí atrapalha todo esse funcionamento. Tá? Mas a produção do leite, após o parto, ela é mantida com a livre demanda. Quanto mais bebê vai para o peito, mais leite essa mulher vai produzir. Perfeito. E aí a gente entende a problemática da questão. Por quê? A gente acabou de falar que a gente está numa montanha-russa de hormônio, que o emocional está em ligação direta com isso. Então é feito para dar errado. É muito complexo, é quase milagroso dar certo, na maioria dos casos. Não é fácil, né? Como Sim. parece. E as mulheres sofrem muito com isso, porque principalmente sempre há alguém a dar algum tipo de opinião, né? De forma leiga, sobre o fato, principalmente aqueles que não vivenciam diretamente aquele momento que é singular, como a Roberta disse, pertencente a cada mulher, né, com as suas condições, com os seus históricos de vida, enfim, é de fato muito complexo. Exato. E de novo, a gente volta numa temática do início do programa, que é essa questão de a gente ter no seio familiar hoje, um número de partos de crianças de amamentação menor do que se tinha no passado. Então, o acolhimento era maior nesse sentido, até na divisão e na sensibilidade mesmo da questão. Então, às vezes, as pessoas estão distantes, tem a rotina do mercado de trabalho, enfim, engloba tantas coisas que a amamentação acabou ficando até mesmo, não falo nem no segundo, no terceiro plano. Sim, as mulheres hoje se preocupam muito com o parto, esquecem o que vem depois. E às vezes durante a gravidez, quando nós fazemos uma mentoria, a gente já esclarece muita coisa, faz essa educação, já abre outros horizontes para essa mulher, porque ela vai saber como lidar, ela vai esperar o que vem, E me perdi. Não, então, justamente nisso, Tem essa espera do que vem, mas como não se tem mais o grupo lá que fala dessas questões, etc., às vezes se distancia, Vou lembrar da amamentação na hora da primeira vez. Isso, eu estava com isso. O que acontece hoje, que a gente estava falando, que as famílias estão muito isoladas. Tem mulheres, tem famílias que não têm nem contato mais com criança. Às vezes nunca teve nenhum parente, uma irmã, uma amiga, nunca viu o que é ter uma criança, um recém-nascido, um bebê em casa. Inclusive, é uma das primeiras perguntas que eu faço. Você já teve contato com alguém que teve bebê, um bebê recém-nascido? Quando a mulher tem esse contato e já sabe o que esperar, ela busca mais, ela consegue planejar melhor. Quando a mulher não sabe o que esperar e fica muito na questão daquele bebê idealizado, Porque a partir do momento que a mulher está grávida, ela já idealiza um bebê. E aquele bebê idealizado, para ela, é uma coisa, e a hora que o bebê real vem, é outra. E aí isso também é um grande influenciador na parte da amamentação. E até nesse sentido, acho que é importante também falar sobre o núcleo familiar, A rede de apoio dessas mulheres. Há muitas mulheres solo,
também. Hoje nós temos mulheres jovens, economicamente ativas, por vezes que as famílias elas não estão integradas, pertencentes a esse território, e aí há inúmeras dificuldades e não podemos deixar de dizer, como aqui eu destaquei, as mães solo, que não conseguem ter esse suporte como antes nós tínhamos, né? Algumas situações ali socialmente construídas em relação ao processo, de fato, né, de passagem do conhecimento de mãe para mãe, contato direto, como a Roberta disse, com pertencente ali a um núcleo familiar, com outras redes de contato que possam ter essas trocas. Nem sempre isso é presente na vida de muitas mulheres hoje em dia. Então, por isso que nós precisamos desmistificar e nos preocupar também. Nós falamos muito da amamentação, pela importância do aleitamento à criança, mas precisamos, né, trabalhar a importância desse processo também sobre a perspectiva da saúde mental da mulher. Colocando aqui, né, a Virgínia com um tema interessante, que é a questão do pré-natal. A gente está falando de amamentação, mas pré-natal também é uma questão que às vezes não ocorre como deveria e que acaba gerando um complicador depois na fase da amamentação. Falando um pouco em relação ao pré-natal, nós estávamos também aqui discutindo, de fato, Virgínia, né, a telespectadora, um processo muito importante de nós estarmos falando diretamente. Na rede pública, nós realizamos o acompanhamento do pré-natal. Hoje, nós estamos buscando como estratégia uma qualificação, primeiro, da detecção. Né? Muitas mulheres elas chegam na rede para o acompanhamento do pré-natal após um longo período já de gestação. Então, hoje o nosso trabalho é também quanto ao oferecimento da testagem, tá? De fácil acesso para essas mulheres, desde a atenção básica, né? Que é a porta de entrada principal para o sistema público de saúde, e na ocorrência, na detecção, o acompanhamento no mínimo, né, que a gente pode dizer. Então, desde a 12ª semana até a 20ª semana, nós temos ali como princípio, como meta, que essa mulher ela passe pelo menos 6 vezes em acompanhamento, em consultas de pré-natal, com todos os exames, né, realizados, para que a gente possa prestar um atendimento humanizado e pensando principalmente na qualificação, né, no aperfeiçoamento da rede para atendimento dessas mulheres. Há alguns territórios na nossa cidade, então algumas regiões que nós temos o maior número de mulheres, o maior número de gestantes, e para isso nós, inclusive, aumentamos o número de ginecologistas nessas áreas, exatamente para conseguir dar suporte e da melhor maneira possível a essas gestantes que são nossas prioridades em cada área. Então, nós estamos realizando a identificação por território com a identificação do quantitativo. Então, quantas mulheres nós temos na região, por exemplo, da UBS da Vila Lopes, na região da UBS da Vila Lídia, para que a gente possa, então, liberar o maior número de agendamentos para que a gente consiga fazer, no mínimo, esse quantitativo de consultas, como eu acabei de referir, de 6 avaliações até a 20ª semana, e durante esse período, né, a oferta de todo o acompanhamento necessário. É claro que é um desafio, né, nós também precisamos realizar frequentemente buscas ativas por essas mulheres, e aqui na nossa cidade nós temos um público que geralmente também tem o acompanhamento da rede particular. Não podemos deixar de dizer isso. Muitas mulheres elas fazem o seu acompanhamento de pré-natal na rede particular, né? E elas também são importantes para que a gente tenha a identificação na nossa área a nível de conhecimento estratégico, né, de planejamento de ações, como aqui nós estamos realizando, por exemplo, de amamentação, para que a gente consiga, né, realmente dispor ali de cuidados assistenciais direcionados às necessidades de saúde por cada comunidade, né, com o perfil de cada comunidade. Tem unidades que nós temos um perfil maior de idosos, diferentemente de outras, enfim. A Amanda questionando aqui, Roberta, em que casos a mulher não pode amamentar? A mulher que tem HIV, né, algum tipo de hepatite, algumas doenças virais,
que tem um período, um curto período, mas que transmite, que passa pelo leite. Medicamento, dependendo de alguns medicamentos, tratamento tem que também parar a amamentação ou não pode, né? Normalmente, a mulher que realmente não pode é detectada no pré-natal, como a Bruna falou, e já nem passa pela primeira mamada, né? Porque realmente não pode. Perfeito. E é importante isso, né, Bruna? Porque em algumas doenças específicas, não é? Se tem toda essa preparação, a criança nasce sem a doença, não é? Mas tem que ter o controle do pós. Exatamente. A exemplo, né, durante o pré-natal, nós temos exames que são muito importantes, né? Nós realizamos, por exemplo, testagens. Então, sífilis, HIV, e a exemplo, por exemplo, da sífilis, né? A sífilis é uma doença que é tratável, que nós podemos tratar, devemos, na verdade, tratar. E quando detectada em uma gestante, ela é muito importante que seja detectada numa fase inicial para que a gente realize o tratamento, para que exatamente essa doença não cause qualquer alteração no desenvolvimento da criança, tá? Para que não ocorra um caso, por exemplo, de sífilis congênita, que é o nascimento de uma criança que tem alguma deformidade, né? Geralmente nesses casos visuais, e em relação a falta de tratamento adequado pela detecção da doença. Então, é muito importante que essa gestante ela faça o acompanhamento adequado em cada fase, né, do seu pré-natal. Nós temos indicativos de exames que são realizados exatamente para acompanhar se essa mulher, por exemplo, não desenvolve uma pressão mais elevada durante esse período, assim como o diabetes gestacional. E se ocorre, por exemplo, essa mulher, ela já passa a apresentar uma gestação de maior risco. E quando isso ocorre, nós precisamos encaminhar essa gestante para acompanhamento especializado na nossa rede de atenção. No caso, é o HC, a nossa referência. E essa mulher, ela passa a ser acompanhada diretamente em um hospital com maior complexidade, para uma equipe que possa dar um suporte maior pela apresentação dos riscos ali que podem acontecer durante a gestação. Por isso que é importante, novamente vou reforçar aqui em oportunidade, o acompanhamento do pré-natal. Paula, aqui também com uma questão interessante, né? Existe a possibilidade de alergia a leite materno? Não exatamente ao leite materno, mas a alergia à proteína do leite de vaca, que é transferido para o leite materno. Né? E está sendo muito comum. Eu acho que assim, a cada 10 mulheres que eu atendo, mais ou menos umas 4, com o passar do tempo, me relatam que o bebê tem a PLV, né? Que é a alergia à proteína do leite de vaca. E aí, quem faz essa descoberta, é claro, é o pediatra, né? Nas consultas, o bebê começa a ter sintomas. E a primeira coisa que ele faz o tratamento com a mãe, né? Então, a mãe passa por uma dieta livre de qualquer alimento que tenha o leite de vaca. Perfeito. Então, aí acaba sendo uma questão pontual, né? Porque aí retira da mãe e ela pode continuar o processo de amamentação normalmente. Normalmente continua. Uhum. Muito bom, né? Mas é bom ficar atento porque a gente está tendo cada vez mais a detecção da alergia a PLV. Normalmente é um bebê choroso, né? Muito choro. Normalmente apresenta sangue nas fezes, ou reações na pele. Né? A mãe sabe que a criança tem alguma coisa, mas não sabe o que é. Aí vai investigar a PLV. Muito bom. O acompanhamento com o pediatra, né? Nesse início, que é a pergunta aqui da Rosa. Ela coloca que muitas vezes se tem essa questão da proximidade com o pediatra em várias ações, com a saúde, com a vacinação, enfim, né, do conjunto da obra aí, dos cuidados, mas ainda alguns desatualizados a respeito das novas informações sobre a amamentação. Sim. Nós temos, é importante falar sobre isso, né? Quando nós, voltando àquela questão inicial que nós colocamos, a atualização frequente, né? Aqui no nosso município nós temos profissionais que de fato já são um pouco mais velhos e que isso não quer dizer que não tenham conhecimento, tá? Ao contrário, nós temos grande certeza de que são profissionais que sim buscam se atualizar,
né, independente da idade, mas é importante que falemos sobre isso para exemplificar a importância de ações como essas, né? Nós temos rotinas de cuidado, geralmente agendas apertadas, e os profissionais eles precisam buscar cada vez mais, tanto nos espaços diretamente de trabalho, quando propiciado uma capacitação diretamente, como por exemplo a rede pública tem feito com os seus profissionais, quanto também no âmbito particular, né, em outros espaços, para que esses profissionais se atualizem, busquem conhecimentos que vão ali melhorar cada vez mais a sua prática clínica. E nós temos, né, perfis de atendimento aqui no nosso município, e isso chega diretamente para a rede de saúde, e aqui eu vou até reforçar o motivo que nós escolhemos realizar essa ação aqui, com o apoio da Roberta e tantas outras ali colaboradoras que estarão presentes nesse movimento, né, que nós aqui impulsionamos pela rede pública, para que a gente realmente traga novos conceitos, novos processos, né, educativos para a nossa população, porque as coisas mudaram, né, e nós precisamos falar sobre isso, e falar sobre isso com propriedade, com pessoas qualificadas na área. E a Ana Clara colocando uma questão que muitas vezes a gente ouve pouco, fala pouco aí a respeito disso, que é a questão de amamentação de mulheres que tiveram algum tipo de tumor de mama. É possível, o que acontece, e como estudar, como analisar esses casos. É possível, né? Normalmente a mulher, quando tem um câncer de mama, é raro a mulher que tem nas duas mamas, né? Pode acontecer, mas quando normalmente é uma mama só acometida, nem sempre a mama toda ela é perdida. Às vezes é um quadrante que é perdido, e aquele quadrante não vai funcionar. O resto da mama ele vai estar ativo, vai trabalhar. O que não vai estar ali é o quadrante que a mulher perdeu. Sim, é possível, né? A outra mama vai estar funcionando perfeitamente. Existem mulheres, inclusive sem a doença, por exemplo, que uma mama, a glândula seca, né? O leite secou, que é o termo popular, e amamenta de uma mama só, né? Tem mulheres que têm sucesso com a amamentação só com uma mama. Então, não tem nenhum problema. Perfeito. E aí, cai nesse tema aí que você puxa, que eu acho interessante também isso, de quando a gente falava aí de testar a posição, etc., às vezes também é variar as mamas, porque você pode ter mais eficiência em uma do que outra. Sim, o bebê tem preferência às vezes de uma e de outra, tem uma glândula que produz mais do que a outra, aí o bebê gosta mais de uma do que da outra, mas assim, a gente sempre leva para as duas, né? Para as duas mamas, para não sobrecarregar uma só, porque se a mulher futuramente tiver alguma complicação, alguma mastite, evoluir com engurgitamento ou um ferimento na mama, ela vai ter só aquela, né? Aí sobrecarrega um pouco, mas é possível. E aí você toca num tema que a gente ainda não falou, que é mastite, né? O que causa e como tratar. A mastite começa com uma inflamação da mama, normalmente começa com um leite que vai ficando engurgitado, parado em certo local, e ele é acometido por uma infecção ou viral ou bacteriana, né? É tratável, só que a mulher ela sente muita dor na mama. Normalmente, a hora que o bebê faz a pega, ela sente muita dor. Às vezes, ela tira o bebê da mama e para olhar se está machucado, né? Porque a dor ela começa realmente na areola, né? Então, tem o mamilo, que é o bico, e a areola, que é a parte mais pigmentada, mais escura. Então, começa a dor ali. Mas a mastite, normalmente, ela está mais para cima. E tem que ser tratada. A mulher tem calafrio, sente muita dor, às vezes incapacita, não consegue amamentar naquela mama. Então, tem um tratamento medicamentoso, tem que ter um tratamento prático ali também, né? Tem as massagens, tem todo um protocolo, mas tem que ser tratado. Normalmente, assim, passa rápido, dentro de uma semana a mulher tá bem. Perfeito. Ludmila colocando duas questões, que é higienização da mama, como proceder, e se aquela questão do preparo, antes da amamentação, de lavar a auréola com bucha, etc., é de fato válido. Não, isso já é uma informação desatualizada, né? A gente não mexe na mama, porque como eu falei anteriormente, o corpo da mulher está se preparando, né? Então, ali na areola existem pequenas glândulas
que até parecem uns cravos, se a mulher for olhar, e essas glândulas, elas produzem um hidratante natural, fungicida, bactericida. Então, se a mulher vai lá e fica passando a bucha, retirando tudo isso que o corpo dela mesmo está fazendo, ela já está retirando uma proteção. Às vezes o mamilo não ia fissurar, não ia acontecer nada, e vai lá, acaba sendo ferido, porque ela estava passando bucha, né? Tirou tudo aquilo que o corpo trabalhou. Então, a orientação é, na hora do banho, só água. Nem sabonete, nem pomada, nada. Não se usa passar nada. Tem uma outra pergunta que eu não sei era se eu exatamente respondi. isso. É da higienização da mama. higienização, Né? E pós-aleitamento, isso, água. Pós-aleitamento, não. Pós-aleitamento, não passar água. A água resseca. Né? Normalmente, a gente tira uma gotinha do leite materno mesmo, porque o leite materno ele é bactericida, ele é fungicida, ele tem as proteínas que são hidratantes. Tira uma gotinha do leite materno, passa no mamilo, espera secar e põe o sutiã. Perfeito. Né? E é importante isso, né? Parece uma questão simples, né? Mas eu tenho certeza que muita gente ainda faz o protocolo errado e como a avó fez, como a mãe ensinou, né? Muitas fazem, né? A questão das pomadas, muitas mulheres já me procuram com a pomada na mão, às vezes usa a pomada com medicamento, né? Nem passou por uma infecção, nada disso, e está usando e não tem necessidade. E colocando a criança em contato com esse medicamento. Sim, às vezes em risco, né? Então, por isso, o cuidado extremo aí com essas receitinhas aí e com o que se lê. E a Fabiola perguntando aqui, né? Internet, né? Que é o Dr. Google, não é? Você tem informações corretas, mas você ainda tem muita fake rodando. Eu acho que também é importante falar sobre isso. A Roberta pode entrar com mais propriedade nesse aspecto, mas há também sempre o uso das mídias para os aspectos do mercado também, né? Com outros interesses, às vezes até de venda de produtos, né? Que nem sempre são de fato a melhor escolha para aquela mulher, já que nós temos outras estratégias, inclusive naturais, para o preparo adequado para a amamentação. Então, é importante ter uma crítica em relação àquilo que chega pela mídia diretamente. Hoje nós temos a influência de muitas blogueiras, vamos assim dizer, pessoas que são presentes na mídia como exemplos de vida, mas que, na verdade, são pessoas que até se diferem muito do nosso mundo real, né? E, às vezes, isso cria um impacto tão grande na saúde mental dessa mulher que fica ali acompanhando blogueiras com estratégias, receitas de bolo pronta, né? Sobre a amamentação, que nem sempre é isso, como nós dissemos, é tudo muito mais complexo do que parece, né? E criam expectativas irreais, que é muito difícil para que a mulher lide com algumas frustrações posteriormente. Mas eu acredito que a Roberta pode falar mais a respeito. As redes hoje, a gente sabe que para todo profissional elas são muito importantes, né? A gente precisa realmente, é um veículo de comunicação e a gente precisa usá-lo para conversar com as mulheres e com a população. Mas isso que a Bruna falou é muito real, porque todo mundo quer seguir, como a gente já tinha falado, um padrão, né? Deu certo para fulana, para mim vai dar também, né? E sim, elas divulgam, muitas dessas blogueiras elas recebem para divulgar um produto, né? Elas recebem para divulgar... Gente, teve um caso, não me lembro qual foi a atriz, ela amamentava, né, a criança, passou o bastidor dela amamentando e ela começou a fazer propaganda da mamadeira e da fórmula, entende? Então, assim, muitas vezes elas estão recebendo para fazer aquilo. E não significa que vai dar certo para todo mundo. A chance de dar errado é bem grande. Elas, com certeza, têm uma rede de apoio, têm um suporte, muitas vezes todo particular, né? Não depende... de uma série de coisas que estão tratamento dentro de casa e não funciona para todas, né? Então tem que tomar cuidado com o que se vê. Se for buscar informação, quer seguir alguma coisa, procure a informação que seja de um profissional, né? Não de uma pessoa que sobrevive do marketing, que sobrevive da publicidade. Exatamente, né? A gente não pode esquecer que
antes de qualquer coisa, boa parte dos digitais influencers aí são comerciantes de informação e nem sempre essa informação é correta, né? Então a gente tem que pensar muito bem em quem a gente segue, né? Se você está seguindo um especialista da área, você tem mais confiabilidade, né? Mas note sempre do que esse especialista está falando, quais são as fontes que ele usa também, né? Para não cair em nenhuma roubada aí. Bruna, quero agradecer a participação, deixar o espaço sempre à disposição, não é? E reforçar essa questão, né, da qualificação e da estrutura da rede para receber as gestantes. Muito obrigada, Luciano, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui. Agradecer a todos que acompanharam, né, com grande participação. A gente fica muito feliz, né, quando tem uma participação assim, porque mostra que é um tema de interesse e que nós possamos ter outras oportunidades. Aqui aproveito para agradecer a Roberta, tanto pela programação que já tem conosco na rede, quanto pela participação aqui, o convite pela Secretaria Municipal de Saúde. Peço para que todos acompanhem. Nós temos, então, algumas ações programadas, entre elas a palestra em que a Roberta dará para as nossas usuárias e profissionais de saúde lá no CAPS no dia 25, então está bem próximo, pode participar, é aberta a participação ampla de toda a nossa população, tá? Então tragam as suas famílias, não somente as mulheres, mas tragam também ali quem for pertencente à sua rede de apoio, que é importante ali para que esteja com você nesse preparo. Serão abordados vários temas pertinentes e que eu tenho certeza que será de grande proveito para todos. Nós também temos oficinas, né, que serão realizadas em parceria também com a professora Fabíola. Aproveito aqui para agradecer ao Claretiano, Centro Universitário de Batatais, também grande parceiro, que realizará também oficina prática, também de introdução alimentar, que é uma outra temática que foi muito solicitada pelas mulheres para a Secretaria Municipal de Saúde, que há algumas atualizações, né, em relação a não é mais papinha, é alimentos, então, para desenvolvimento também de fala, pega, enfim, sensitivos, e que nós possamos, então, ter a participação de todos nesses espaços, que eles são construídos para vocês. Então, fica aqui o convite da Secretaria a todos que acompanham. Obrigada. Muito bom. Roberta, eu só tenho que agradecer sempre a participação conosco aqui, não é? E reforçar, não é, que além das ações junto à Secretaria, você também desenvolve trabalho, não é? E que também está nas redes falando do tema. Eu agradeço mais um ano poder participar e falar sobre esse assunto, que realmente, sim, é muito importante. Agradeço a Bruna pela abertura, pelo convite, né, da palestra, a Rádio TV Educadora. E, sim, eu faço meu trabalho, né, como profissional autônoma, particular, sou fisioterapeuta, trabalho com as consultorias de amamentação. E para as gestantes que, sim, que querem se inteirar mais do assunto, que muitas vezes não vai conseguir participar na sexta-feira lá no CAPS, eu tenho a abertura das mentorias que eu faço com as gestantes, né? São horários individuais, aí é só me chamar pelas redes, tem lá meus contatos, que a gente pode conversar melhor.